Um bom dia para você, meu amado irmão, minha amada irmã. E aqui estou, Ricardo Aleixo, mais uma vez, para a nossa conversa, para o nosso diálogo e também, por que não dizer, o nosso momento de oração e de encontro com Deus. Então, quero convidar você que está comigo ao vivo nesse momento a compartilhar, a evangelizar, a deixar o seu like e, ao mesmo tempo, mandar o seu pedido de oração, deixa aí seu comentário. Isso é muito importante para você que está do outro lado. Lembrando que esse vídeo você também pode mandar para todas as pessoas, seja em qualquer grupo onde você se encontra. Porque esse grupo, não é? Com certeza terá alguém que está precisando de uma palavra como esta de hoje. Deus abençoe você nesse dia poderosamente. E juntos rezemos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e da terra toda a face renovai. A cruz de Cristo deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Que o sangue de Cristo derrame sobre mim, que os meus inimigos fujam de mim. Jesus, misericórdia. Sede em meu favor, ó Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Nesse dia de hoje, nessa quarta-feira chuvosa, a gente pode pedir a intercessão no glorioso São José, o Pai do Carpinteiro. São José, providenciai. São José, valei-nos. Que assim seja a graça de hoje de Deus para a tua vida. E hoje, nessa manhã, vamos conversar um pouco sobre esfriamento espiritual, né? Ultimamente tem acontecido umas coisas, pessoas que eu tenho encontrado muito triste e abatido. Então, rezando, refletindo, orando até mesmo por essas pessoas, disse, eu vou parar um pouco para falar, para a gente meditar sobre o esfriamento espiritual. E me lembrei de uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12, que diz assim, ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Ou seja, vai haver um abatimento de espírito, um esfriamento espiritual. E a gente percebe, sobretudo na vida dos santos, que quando eles eram provados ou passavam por uma aridez espiritual, né? Ou como a gente chama de, tantas vezes, de prova interior, de esfriamento na alma, os santos eles fazem uma coisa muito interessante. Vou começar por Santa Teresa de Jesus. Diz que ela não sentia nada na oração, gozo, prazer, alegria, até se sentia bastante pecadora, mais do que outros. Ela pedia que as freiras, as suas irmãs do convento, trancassem a porta da capela, primeiro, para que ela não pudesse sair. Depois ela ficava ali por horas e não falava nada com Jesus. Apenas contava os tijolos daquela parede ou do chão, ou quem sabe contava até mesmo as telhas daquela capela. E ali ela ficava. No final da sua vida espiritual, depois de todo esse progresso, de passar por esse período de aridez espiritual, não é? O que foi que aconteceu? Jesus disse a ela que ficou muito contente pelas vezes que ele fazia a ela, ou melhor, que ela fazia a ele, companhia ali na capela, não deixando sozinho. Até mesmo quando ela contava aqueles tijolos ali, mas ela estava, note, na presença do Senhor. Diz também que Madre Teresa de Calcutá, durante grande período da sua vida, passava por aridez espiritual. Mas Madre Teresa de Calcutá, antes de começar o seu trabalho, naquele dia de dedicação com os pobres, em cuidado com as pessoas, ela fazia, no mínimo, 1 hora de adoração. Ela participava da Santa Missa. Veja que os santos,
em nenhum momentos de sua dificuldade para entender, para discernir o que estava acontecendo consigo mesmo, eles pararam de orar, de adorar ou de ir à Santa Missa. E o que é que a gente escuta? Pessoas hoje com qualquer dificuldade, sabe? Por exemplo, larga logo, por exemplo, o sinal de sua comunidade. Outros deixam o grupo de oração. Outros deixam de ir à missa porque não está sentindo prazer espiritual. E isso incorre em grande erro, porque se o aprofundamento, a aridez espiritual, ele se torna crescente, aquela pessoa se afunda e não volta mais. É isso que eu percebo muitas vezes, por exemplo, na caminhada de vida em comunidade, na caminhada dentro do movimento carismático, da renovação, entre outros. A gente percebe pessoas que receberam, por exemplo, cargos importantes, por exemplo, como coordenação de um grupo, coordenação de um ministério, seja ele estadual, seja ele nacional, seja ele diocesano, ou seja até mesmo coordenações dentro de sua paróquia, pessoas que foram coordenadores de capela, entre outros movimentos. Depois de um tempo, elas abandonam a igreja, não aparecem mais. Será que Deus errou, por exemplo, ao escolher essas pessoas para um cargo ou uma função tão importante de serviço dentro da igreja ou dentro de um ministério? Em primeiro lugar, Deus não erra. Mas lembramos que quando nós estamos no caminho de Deus, nós somos perseguidos pelo maligno. Nós, quando estamos nesse período de discernimento, de descoberta de si mesmo, vem a aridez espiritual. E a aridez espiritual, ela vem como prova para fortalecimento e não para nossa queda ou derrota. É por isso que você não pode deixar a vida de oração. Santa Teresa de Jesus falando, aconselhando, não é? Se eu não me engano, deve ser no livro Caminho de Perfeição, ela dizendo para as suas filhas espirituais, as freiras, porque ela era a fundadora do Carmelo, né? Dessa renovação que já existia dentro do Carmelo. E também no livro da vida ela dá uma ênfase, ela diz, por mais erro, por mais pecado que cometa, por mais aridez espiritual ou noite escura que se possa passar, não abandone a vida de oração. Abandonando a oração, eu abandono a Deus. E abandonando a Deus, a gente se atira no erro, a gente se atira no pecado, a gente se atira no engano de falsas doutrinas. É por isso que muitos são arrebatados para falsas doutrinas, mesmo tendo recebido ministérios importantes, porque não perseveraram na vida de oração. E essa palavra é importante para mim, para você nesse dia de hoje. Você que chegou agora, Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. E o que faz uma pessoa esfriar na vida espiritual? Por exemplo, decepção com outras pessoas que estão no mesmo ministério, no mesmo caminho que você, mas que não têm uma vida contínua de oração. Elas podem, por exemplo, te decepcionar, às vezes com uma palavra, por uma fraqueza espiritual, uma fraqueza humana. E quando os nossos olhos estão mais fitos na pessoa do que em Deus, aí vem a decepção. Aí vem, meu Deus, o que é que está acontecendo? Ou quando você, por exemplo, é imaturo ou imatura na vida espiritual e não aceita uma fraterna correção por causa de um erro. Porque é normal a gente não querer ser chamado a atenção, não querer ser corrigido. Mas aquele que ora entende que a correção ou a orientação, quando alguém nos chama, é para um bem maior. É para que a gente venha a crescer e ao mesmo tempo dar passos na vida e no caminho do Senhor. Por isso não se deixe enganar. A adoração é um dos pontos principais. E quando a gente às vezes, mas eu estou orando.
Peraí, como é que você está orando? Está orando com o coração ou está orando apenas da boca para fora? Porque você pode até estar recitando o Pai Nosso, recitando a Ave Maria, né? Professando a fé, rezando o creio. Mas será que está fazendo com a alma, com o coração, ofertando de fato a Deus? Ou, quem sabe, talvez, está até mesmo sem acreditar que a tua oração é ouvida por esse tão grande Senhor de nossa vida? Meu amado, minha amada irmã, filhos queridos, sobretudo você que também é filho dessa comunidade católica, o Pai do Carpinteiro, não se deixe enganar pelo demônio. Ele tem as suas ardilezas para me afastar e querer te afastar do caminho do Senhor. Pessoas vão falar mal talvez do seu fundador, do seu coordenador, talvez do padre, talvez daquela pessoa que está à frente de algum grupo a qual você participa. E o inimigo vai fazer isso com o intuito de te desanimar, de te esfriar na fé. Às vezes o trabalho nos esfria, às vezes o cansaço do dia a dia na lida em casa, com o trabalho, com o esposo, com o filho, com a esposa, às vezes com o pai doente, com a mãe. Vai vir muitas causas, até mesmo plausíveis, lógicas, lógico, porque o inimigo não vai te dar algo lógico ou ilógico para você deixar as coisas de Deus. Mas aí você vai, hoje não, hoje eu estou cansado, aconteceu isso, me desanimou. E você, talvez por uma imaturidade, não gostou da correção, ou do modo, ou do tom que falaram com você. Ou pessoas até mesmo envenenadas pelo maligno, que inventam conversas, difamam outras pessoas para te fazer desanimar do caminho de Deus. Mas há para mim e para você um caminho que vem de lá, da primeira carta de Pedro, no capítulo 5, não é? 1 Pedro, capítulo 5, que nos ajuda realmente a viver essa vida de oração. Quando ele diz, né, Pedro 5, versículo 6, diz assim para nós: humilhai-vos, pois, debaixo da mão poderosa de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Olha que palavra forte, não é? Humilhar-se. Quem adora, se humilha, porque reconhece que tem um Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, eis um fato muito importante para a gente não arrefecer, não esfriar, não esmorecer, não desanimar, não entregar o ponto, é manter-se firme na vida de oração, é aproximar-se de pessoas de Deus. E não é se esconder, se esquivar. Tem pessoas que fazem isso, eu estou triste. Aí um irmão chama para ir para o grupo, chama para ir para um encontro, chama para ir para o retiro, e você fica dando desculpas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar de alguém, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da saúde. E as desculpas são boas, porém causará um dano muito maior, que pode ser a perda da fé. A palavra é clara, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Confiai ao Senhor todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Se Deus tem cuidado de você, se aproxime daquelas pessoas que te animam, daquelas que te chamam para o texto, para a adoração, para a Santa Missa, para a confissão, para uma direção espiritual. Até posso perguntar, quanto tempo faz que você não faz uma direção espiritual? Quanto tempo faz que você não se confessa? Porque nós sabemos que também o pecado, ele causa uma certa vergonha em nós que nos impede de ir à missa. O pecado às vezes causa em nós uma vergonha que a gente fica até com vergonha de rezar, porque nós reconhecemos o nosso corpo, alma, espírito, o nosso entendimento percebe que a gente pecou contra Deus e fica com vergonha de Deus, como Adão e Eva no paraíso, que após a desobediência se esconderam para não estar, para não falar com o Senhor.
meu amado, minha amada irmã, Diogo Rafael, Vera Silva, é necessário estarmos atentos. E é essa atenção na vida espiritual que produzirá frutos. Eu digo para os filhos da comunidade católica, o pai do carpinteiro: filho, o sangue pode estar dando na canela, não arrede o pé da vida de oração. Ou seja, não saia debaixo da mão poderosa de Deus. Não desista jamais, continua firme. Mas eu não estou sentindo gosto na vida espiritual, eu não estou sentindo vontade de rezar. É como um doente. O doente, quando ele está doente, a primeira coisa que ele sente é desdenho. A boca fica amarga, a primeira coisa que ele sente é o fastio, como a gente diz, não tem vontade de comer. Mas quando o doente come bem, se alimenta bem, até mesmo a contragosto, ele se recupera melhor da enfermidade. Deu para entender essa comparação? Quanto mais o doente vai ao médico, quanto mais ele se alimenta, mais ele se recupera. Então, para você que está desanimado, triste ou esfriado na vida espiritual, procura Deus, amado. Procura Deus, meu irmão. Não deixe de ir à missa, de rezar o teu texto, de buscar a confissão. Talvez você que mora junto pede a Deus a graça do matrimônio para não viver junto, como a gente diz, amigado, mancebado, seja qual for a palavra que você queira usar. Mas pede a Deus a graça do matrimônio, de casar na igreja, de viver sobre a mão poderosa de Deus, sob a mão dele, mas com a bênção dele, sob a guarda dele. Quero repetir para você, para a gente encerrar e rezar junto. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno, ou seja, na hora certa. Essa aridez passará, esse esfriamento passará, quando você persevera na vida de oração e faz companhia a Deus. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Senhor Jesus Cristo, no poder do teu nome, no poder do teu sangue. Invoco o Senhor Jesus agora, por esse sinal da Santa Cruz, a tua proteção sobre a minha vida. Sim, Senhor, derrama sobre mim os dons do teu Espírito Santo. Levanta-me, Senhor, de todo abatimento espiritual, de toda noite escura, de toda aridez espiritual, de todo o desânimo, para que eu não perca a fé. Que todas as armadilhas do maligno levantado contra a minha vida agora caia por terra. E eu clamo, como diz o Salmo 67, levanta-te, Deus, sobre a minha vida, e eis que se dispersam os meus inimigos, e fujam de minha face todos aqueles que me odeiam, que eles se dissipem como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim seja o mal diante da presença de Deus e na minha vida. Que todos os males se retirem agora, sobretudo o desânimo, para que eu não perca a minha fé. Sim, Jesus, eu invoco o poder do teu nome sobre mim, que tem poder. Invoco o poder do teu nome sobre a minha casa, sobre a minha esposa, meus filhos, meu matrimônio. Invoco o poder do teu nome, o poder do teu sangue pela vossa santa chagas gloriosa sobre toda a comunidade católica, o Pai do Carpinteiro, sobre a vida de cada irmão e irmã que agora ora comigo nesse momento. Sopra o teu Espírito sobre nós. Derrama a tua graça nesse instante sobre este lugar, sobre esta casa onde entra esta live de oração nesse instante. Sim, Jesus, é no poder do teu nome que eu confio e chamo agora. A presença do Deus uno e trino, da Virgem Imaculada que esmagou e que esmaga a cabeça da serpente. Sim, eu clamo neste momento, nesta quarta-feira, a poderosa intercessão do glorioso São José, o Pai do Carpinteiro, que possa me valer em minhas necessidades, que aparte de mim todos os males. Vós que sois o terror dos demônios, protetor da Santa Igreja e protetor da Sagrada Família, que guarda e defende todo o meu ser, corpo, alma e espírito, tudo aquilo que sou, tenho e faço,
no santo e poderoso nome de Jesus. E eu clamo, vem Espírito Santo. E derrama sobre mim toda a tua graça, sobre todos os meus sentidos, Espírito Santo, agora. Vai reanimando, vai revigorando, vai dando vida, me liberta de todo aprisionamento aos sentidos, de todo aprisionamento ao pecado, ao medo. Vem Espírito Santo, que todas as maquinações levantadas da parte do inimigo contra a minha vida, caia agora por terra, no teu santo e poderoso nome, Jesus. Sim, Jesus, é o poder do teu nome que eu invoco sobre a minha casa. É o poder do teu nome, é o poder do teu sangue que eu invoco sobre a minha vida, sobre aqueles que oram comigo neste momento. Porque o teu nome, Jesus, tem poder. O teu sangue, Jesus, tem poder. E ante o poder do teu sangue, o inimigo treme e foge. O inimigo tem medo daquele que invoca o nome do Senhor. O inimigo foge de estupor ante o teu nome, Jesus. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e da terra toda a face renovai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave ó Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você. Deus abençoe o seu dia. E eu convido você a compartilhar agora esta live, a deixar aí seu comentário, a fazer um bem nesse dia de hoje. Passa adiante. Que a graça do Senhor permaneça contigo hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e te guarde.